Imagina só. A ciência que deveria acolher por décadas, na verdade, enxergou uma parte da população como doente. Pois é, essa é a jornada da psicologia aqui no Brasil com a diversidade sexual. É uma história, sabe, cheia de transformações, de regras éticas e de muitos desafios que a gente vai entender melhor agora. Bom, e tudo começa com aquela pergunta que, no fundo, é o que move toda essa discussão, né? Como é que a psicologia, tanto como ciência quanto como profissão, mudou e mudou drasticamente a sua visão sobre a diversidade sexual? É exatamente essa história que a gente vai percorrer agora. Olha, para a gente conseguir entender as regras que valem hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar um pouco no tempo. A visão que a psicologia tinha sobre a homossexualidade, nossa, passou por uma transformação radical. E vale dizer, nem sempre foi uma história de aceitação, muito pelo contrário. E essa mudança de perspectiva é uma coisa impressionante, sério. Pensa bem, lá na antiguidade, para algumas culturas, a homossexualidade era vista como, bom, uma forma legítima de prazer, normal. Aí vem a Idade Média, e a influência religiosa transforma isso em pecado. Depois, com o iluminismo, a medicina entra na jogada e classifica como doença. E o mais maluco de tudo, foi só em 1990, ontem praticamente, que a Organização Mundial da Saúde finalmente tirou a homossexualidade da lista de doenças. 1990. E o preconceito estava em todo lugar, até na linguagem que se usava. Já parou para pensar na palavra homossexualismo? Então, esse finalzinho, o ismo, historicamente era usado para indicar uma doença, uma patologia. Ou seja, a própria palavra já vinha com a ideia de que era algo que precisava de cura. É um detalhe, né? Mas um detalhe que diz absolutamente tudo sobre como se pensava na época. Ok, mas e aqui no Brasil? Como é que essa virada de chave aconteceu? Bom, a história mostra que tudo foi acelerado por um evento bem específico, um verdadeiro gatilho que obrigou a psicologia brasileira a finalmente se posicionar de forma oficial. A gente está em 1998, lá em Viçosa, Minas Gerais. E aí acontece o seguinte: um psicólogo participa de um retiro e oferece uma suposta cura para a homossexualidade. A reação, claro, foi imediata e foi muito forte. Os movimentos sociais pegaram esse caso, levaram direto para o Conselho Federal de Psicologia e basicamente colocaram na parede. E aí, qual é a posição oficial da psicologia sobre isso? E a resposta veio, sim. O Conselho agiu rápido, montou um grupo de trabalho para estudar a fundo a questão e já no ano seguinte, em 1999, publicou o que se tornaria um verdadeiro marco para a psicologia no Brasil, a Resolução 001/99. E o que essa resolução determina na prática? Bom, ela se apoia em 4 pontos que são cruciais. Primeiro, proíbe qualquer tipo de discriminação por orientação sexual. Segundo, orienta os psicólogos a sempre promoverem o bem-estar das pessoas. Terceiro, impede qualquer ação que trate a homossexualidade como se fosse uma doença. E quarto, o mais famoso talvez, veta de forma categórica as tais terapias de conversão, a chamada cura gay. Tem um artigo 4, que ele é muito direto ao ponto. Ele basicamente diz o seguinte: psicólogas não podem, de jeito nenhum, usar a sua posição para reforçar os preconceitos que já existem na sociedade e deixa bem claro, com todas as letras, homossexualidade não é uma desordem psíquica. Fim de papo. Uma posição firme, sabe? E que era e ainda é absolutamente necessária. Tudo bem, a gente tem uma resolução, uma regra no papel. Mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia dos consultórios? Pois é, uma pesquisa feita em 2017 dá uma boa ideia dessa realidade. E olha, a coisa é bem mais complexa do que a gente imagina. E os achados dessa pesquisa mostram os contrastes bem gritantes. Olha só, a homossexualidade era de longe o tema mais discutido. Ok, mas a população trans quase não era citada. Isso acende um alerta gigante sobre barreiras de acesso, né? E a bissexualidade, pior ainda, era vista por alguns profissionais apenas como uma fase do desenvolvimento. Complicado. E agora vem um ponto que dá um nó na cabeça. Muitos dos psicólogos entrevistados tinham a sensação de que o preconceito tinha diminuído nos últimos anos. Só que outras pesquisas acendem um alerta e dizem: cuidado, essa percepção pode ser uma ilusão. Talvez até estimulada pela mídia, sabe? Criando uma falsa sensação de conforto que não bate com a realidade que muita gente vive. Agora, talvez a descoberta mais preocupante da pesquisa tenha sido essa aqui. Muitos profissionais afirmaram que não viam necessidade de estudar as questões específicas da comunidade LGBT. A ideia era que o atendimento é igual para todo mundo.
Só que é exatamente aí que mora o perigo, porque essa falta de preparo, mesmo que não seja por mal, abre um espaço enorme para reproduzir preconceito sem nem perceber. Então, beleza, o cenário é complexo. A pergunta que fica é como é que a gente avança a partir daqui? O que precisa ser feito? A boa notícia é que a própria pesquisa já aponta alguns caminhos bem claros para seguir. Basicamente, o caminho a seguir tem 3 pilares. Primeiro, mais pesquisa. A gente precisa de mais produção científica sobre gênero e sexualidade. Ponto. Segundo, melhorar a formação na base. Tem que ter disciplina sobre diversidade sexual na graduação dos psicólogos. E terceiro, educação contínua. Não adianta só formar bem, tem que oferecer formação para quem já está no mercado, atuando. E tudo isso nos leva, no fim das contas, para o coração do desafio que a gente vive hoje. Existe uma regra ética, ela é super clara, mas a prática profissional no mundo real ainda varia demais. Aquela adesão rigorosa, sabe, às diretrizes, e infelizmente ela ainda não é universal. E a gente termina então com essa reflexão para todo mundo pensar. Sabendo que as regras existem, que elas são claras, mas que a prática ainda varia tanto, o que realmente é preciso fazer para garantir que o cuidado seja ético, inclusivo e acolhedor para todos? De verdade, a pergunta fica aí.